Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou Ana Paula Marques e estou aqui para compartilhar uma mensagem para edificar a sua vida. É um prazer estar aqui com você novamente. E se você já está entrando aí, já compartilha essa live, já encaminha para as pessoas que você gosta, envia essa live para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Verbo da Vida Belo Horizonte e clica no sininho para você receber as notificações. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais, @verbobh, em todas as plataformas. Você vai ter sempre um conteúdo que vai edificar a sua vida. Amém? Bom, queridos, hoje o que eu vou compartilhar com você é sobre o pão da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Espero que você esteja empolgado para ouvir um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e como Ele é esse pão que nos sustenta em todas as coisas. E eu vou começar já te instigando com uma pergunta. Você tem fome de quê? Qual é a sua sede? Qual a sua necessidade que Jesus Cristo já não tenha suprido na cruz, com a sua morte e ressurreição? Então, hoje, a gente vai estudar alguns aspectos do livro de João, no capítulo 6. A gente não vai ter tempo, de abordar todos os aspectos, mas alguns aspectos nós vamos ver sobre esse capítulo tão importante, João 6. Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia, acesse o seu aplicativo, João, no capítulo 6. Eu vou aguardar você entrar aí, pegar a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. Então, se você pegou já a sua Bíblia, João 6. Então, só para contextualizar, quando nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, mas Jesus, antes, ele havia se declarado Filho de Deus. E, obviamente, ele enfrentou oposição dos mestres da lei quando ele falou acerca disso. Então, aqui no versículo 1 de João 6, diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu sinais que operava sobre os enfermos. Então, essa multidão que seguiu Jesus havia visto os milagres e por isso foram atrás dele. E Jesus fala com os discípulos, percebe aquela multidão e pergunta para os discípulos como eles vão fazer para alimentar todo aquele povo. E no versículo 8 diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? A gente precisa lembrar que havia 5.000 homens, somente homens havia 5.000. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E, igualmente, também os peixes, quanto eles queriam. Há um princípio aqui muito importante. Havendo dado graças, Jesus deu graças. Dar graças é ser agradecido. Quando você agradece, é porque você já tem um motivo para agradecer. Algo já aconteceu previamente que te fez grato. Você é grato a alguém. A gratidão é uma expressão de reconhecimento, de que você recebeu algo de valor. A graça manifesta o milagre. Então, o que Jesus fez foi dar graças. Aqui fala a palavra gratidão, ela deriva da palavra charis, que é graça, que significa ali, naquele momento, Jesus dando livremente, compartilhando livremente da graça. E por isso aconteceu a multiplicação dos pães. E a gratidão é a condição espiritual de alguém que é governado pelo poder da graça divina. Aí nós vamos continuar aqui a leitura. No versículo 12, diz assim: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Nós vamos agora pular para o versículo 25.
E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Aqui o povo, Jesus, né, os discípulos já tinham ido para o outro lado do mar. Jesus depois foi ter com eles, quando Jesus caminha sobre as águas. E o povo que havia ficado na outra margem, percebendo que Jesus não estava lá, foram atrás dele. E perguntam a Jesus: quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, no português coloquial, o que ele estava querendo dizer era: vocês estão de barriga cheia. Vocês estão saciados de uma necessidade natural. E porque vocês ficaram saciados, vocês vieram atrás de mim. Vocês não estão me seguindo porque vocês creram no milagre, nos milagres que viram antes, no milagre da multiplicação dos pães. Não, vocês estão me seguindo porque vocês encheram a barriga. E agora vocês querem continuar sendo saciados dessa necessidade, que é natural e passageira. Jesus continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe ainda, eles continuaram ainda questionando: pois que sinal tu fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus diz: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja que esse povo, eles acreditavam que Jesus seria um outro profeta que teria vindo para fazer o mesmo que Moisés havia feito pelos seus antepassados. E eles acreditavam a Moisés o pão que havia descido do céu, o maná que eles receberam. Mas Jesus está dizendo aqui para eles que quem dá o pão do céu é o Pai, e o pão do céu vem para dar vida ao mundo. Ou seja, o pão do céu, o pão da vida, é Jesus Cristo, é somente Jesus Cristo. E eles aguardavam essa expectativa de serem saciados naturalmente. O que eles queriam, de fato, era que Jesus estabelecesse um governo natural, terreno, para que eles continuassem sendo saciados nas suas necessidades. Eles não entendiam, porém, o que hoje, pela graça, nós conhecemos, pela fé, nós entendemos, que Jesus não veio estabelecer um reino natural. Ele veio estabelecer o reino de Deus entre nós. Disse-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem crê em mim nunca terá fome, nunca terá sede. O que é a fome, queridos? Senão a necessidade do alimento que sacia. O que é a sede, senão a necessidade de refrigério? E Jesus, o pão da vida, é aquele que vem para saciar definitivamente a nossa fome e para nos dar o refrigério que nós precisamos, que nós tanto anseiamos e que já está disponível para todo aquele que crê. A gente precisa se perguntar se nós temos seguido a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, pelas coisas que Ele pode fazer por nós, ou se nós seguimos a Jesus porque nós queremos ter comunhão com Ele. Quando a gente diz que Jesus é o pão da vida, isso significa que Ele, em si, nos dá todo o sustento de que nós precisamos. Um sustento que não é natural, que alimenta não somente o corpo. Porque quando nós temos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, e quando nós entendemos essa verdade, cremos nessa verdade,
nós vamos ter o sustento eterno. Então veja que não é problema algum para o Pai, para Jesus, nos dar esse sustento natural, porque nós temos uma necessidade no corpo. Nós temos a necessidade da comida e da bebida. Nós temos outras necessidades também. Mas, queridos, Ele pode nos dar sim, e Ele de fato nos sustenta, nos supre em todas as coisas. Mas Ele nos deu muito além. Ele nos dá o sustento que não perece, a comida que não perece, a bebida que nunca se acaba. E através da comunhão com Ele, nós vamos ter essa consciência e viver dessa maneira. Agora nós vamos para o versículo 47. João 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O que é mais importante? É ter o suprimento natural para que os nossos corpos físicos não pereçam? Ou ter esse suprimento eterno que vai nos manter para toda a eternidade? Jesus continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em nós mesmos. Isso é maravilhoso. Eu vou ler novamente esse versículo. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui Jesus está falando um princípio que é uma das maiores revelações do Novo Testamento, que é a comunhão com o Pai, que é a comunhão por meio de Jesus, que é um princípio da ceia do Senhor. Então, esse comer e beber, obviamente, aqui não é natural, porque Jesus não está falando de canibalismo. Jesus está falando de um comer e beber espiritual, que demanda o seguinte: quando você come e bebe da carne, come a carne do Filho, bebe o sangue do Filho, você está em plena comunhão com Ele. Você está reconhecendo o sacrifício que Ele fez na cruz, aquela morte violenta que Ele teve, o derramamento de sangue, o seu corpo dilacerado. Quando nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando que nós realmente cremos nesse sacrifício e que nós somos participantes dos benefícios que a morte de Jesus nos trouxe. Esse é um princípio, é o princípio da ceia do Senhor. Porque a ceia, ela não pode ser feita como um ritual religioso. Na verdade, a ceia do Senhor é mais do que somente uma lembrança da morte de Cristo, mas é essa reafirmação, esse compromisso, esse comprometimento de que nós sim cremos, Senhor, nós cremos no seu sacrifício, nós cremos no que o Senhor fez por nós e nós vamos participar dos benefícios desse sacrifício nesse mundo. Não só neste mundo, mas no outro que virá. Mas nós vamos participar desse sacrifício. E Jesus continua dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A comida que não perece e a bebida que nunca acaba. Amém? Eu não sei se você está animado com essas verdades, mas é algo que é para nos animar como crentes, como cristãos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que esse sacrifício,
ele é real, ele é verdadeiro e que ele traz benefícios para as nossas vidas. Amém? E que nós precisamos ter essa comunhão, queridos. Nós precisamos esperar do Senhor, na verdade, Ele espera de nós, que nós desejemos ter essa comunhão com Ele e não fiquemos apenas admirados com aquilo que Ele pode nos oferecer, com aquilo que é passageiro, com a comida que perece, que nós não trabalhemos pela comida que perece, que nós não fiquemos preocupados com o dia de amanhã, não sabendo o que comer, o que vestir, o que beber. Não, se a gente tiver essa comunhão e essa plena certeza de quem é o nosso Senhor e do que Ele fez por nós, nós vamos viver com a consciência da vida eterna, com a consciência de que não falta nada. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Sempre que nós nos lembramos da morte do Senhor, o que essa morte significa. Porque quando a gente pensa em outros momentos em que Jesus também partiu o pão, como, por exemplo, na última ceia. Por que isso é tão importante? Porque a última ceia, o último momento de Jesus ali reunido com seus discípulos é uma ceia, é em volta de uma mesa. Porque trata de comunhão. Porque os discípulos precisavam ter parte naquilo que Jesus estava fazendo. Porque através da comunhão e do entendimento dessa verdade é que eles poderiam levar essa verdade adiante. Sem fé nessa verdade, você não faz o trabalho que o Senhor tem para você fazer. Você não leva adiante esse ministério da reconciliação que nos cabe como cristãos. É somente através dessa plena certeza, dessa plena confiança e da plena consciência desse princípio da comunhão, dessa comunhão que nós temos em Cristo, é que nós vamos poder fazer da maneira como o Senhor deseja, e não por motivo religioso, não por medo, não para tentarmos nos sentir aceitos, aprovados. Não, queridos, a gente não faz essas coisas para nos sentirmos assim. Não devemos fazer. Porque nós já fomos aceitos, nós já fomos aprovados no Senhor, quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Nós somos feitura de Deus, diz em Efésios, nós somos a feitura de Deus para andar nas boas obras que Ele já preparou de antemão. Mas com essa consciência de comunhão, com essa consciência de que nós somos um corpo com Ele, aí sim nós vamos poder andar nessa consciência de vida eterna, manifestando a glória de Deus e não nos preocupando com as coisas passageiras, com aquelas coisas que acabam, com uma fome que sempre volta, com uma sede que nunca é saciada. Eu bebi água aqui no início dessa ministração e eu já estou com sede de novo. Essa água, ela não traz uma saciedade que é eterna. Mas o corpo de Jesus, o sacrifício que Ele fez, o seu corpo e o seu sangue, representados ali pela ceia do Senhor, Ele nos sacia eternamente. E assim nós vamos viver conforme agrada ao Senhor. Continuando aqui o texto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, que nós sejamos gratos, que em tudo que fizermos nós possamos dar graças, porque o nosso sustento espiritual, o nosso sustento natural também já está garantido. Através dessa comunhão, desse reconhecimento de quem é Jesus Cristo, de que Ele é o verdadeiro pão, é o pão que desceu do céu. Não é nada, nenhum outro exemplo que tem alguma característica religiosa pode
de alguma forma, ser superior ao sacrifício de Cristo, a esse sustento que é eterno. Então, nós precisamos ser gratos. Em tudo, nós precisamos dar graças para que livremente essa graça que está sobre nós flua no meio de nós, flua através de nós e em nossas vidas. Amém? Quando nós tivermos essa plena consciência de que Jesus é o pão da vida, de que Jesus é o sustento suficiente, amplamente suficiente para nós em todos os aspectos, espírito, alma e corpo. Que nós estamos guardados nele, supridos em todas as coisas. Se nós andarmos nessa consciência, e todas as vezes que nós celebrarmos a ceia do Senhor, se nós tivermos essa firme convicção de que não é um ritual religioso, de que não é uma mera lembrança, mas que é a gente reafirmar que nós, de fato, cremos e continuamos reafirmando esse compromisso de viver e nos beneficiarmos do que Ele fez por nós na cruz. Essa é a vida que glorifica a Deus. Essa é a vida que traz uma dignidade, porque é a vida que o Senhor tem para nós, reconhecendo que Jesus é o pão da vida. Eu espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Se foi assim, você compartilha, envia para outras pessoas e seja abençoado na prática da palavra.